Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós prosseguimos com o NetMaui, apresentando agora o layout Absolute Layout. O Absolute Layout ele é um layout que é usado para posicionar e dimensionar filhos usando valores explícitos, incluindo aí valores absolutos e proporcionais. A posição e o tamanho de um filho é definido pela configuração da propriedade Layout Bounds de cada filho de um Absolute Layout. E a posição e o tamanho de um filho pode usar valores proporcionais no intervalo de 0 até 1, definindo a propriedade Layout Flags do Absolute Layout. Agora, o Absolute Layout ele deve ser considerado como um layout de finalidade especial, a ser utilizado somente quando você pode impor um tamanho aos filhos ou quando o tamanho do elemento não afeta o posicionamento de outros filhos. Então a classe Absolute Layout, ela define duas propriedades que são usadas para definir a posição, altura e largura de um elemento filho. A primeira propriedade é a propriedade Layout Bounds, e ela pode ser definida usando dois formatos, independente de usar valores absolutos ou proporcionais. Então nós podemos usar os valores de x e y, que indicam a posição do canto superior esquerdo do filho em relação ao pai, ou podemos, além de definir x e y, definir também a largura e altura, que vai indicar o tamanho do filho. E para especificar que um elemento filho ele se dimensiona horizontalmente ou verticalmente, ou ambos, basta definir os valores de largura e altura usando o valor AutoSize do Absolute Layout. Lembrando que o valor padrão desta propriedade Layout Bounds é 0,0, AutoSize. Então aqui eu vou mostrar uma figura com um exemplo de utilização da propriedade Layout Bound, definindo os valores de x e y para indicar a posição, ou seja, o canto superior esquerdo do filho em relação ao pai, e da largura e da altura. A sintaxe utilizada é indicar o valor da posição usando o x e o y, e da largura e da altura usando as propriedades width e height. E a sintaxe usada no código XAML usa o nome do layout, Absolute Layout, ponto, o nome da propriedade Layout Bounds, seguido dos valores x e y do width e do height, representando aqui a posição e a largura e a altura. Então eu vou mostrar nesta figura um exemplo onde eu estou definindo aqui um Absolute Layout que contém um box view como filho, e onde nós estamos definindo os valores para x e y e da largura e da altura do box view que tem uma cor azul, usando aqui o Layout Bound. Então olha, aqui eu tenho o valor de x, que representa aqui o deslocamento no eixo x, o valor do y em relação ao eixo y, a largura e a altura. Aqui nesse exemplo, todos esses valores são valores absolutos, porque eu não defini ainda a propriedade Layout Flags. Então eu tenho 100 unidades, 50 unidades, 150 unidades e 200 unidades. E com isso eu consigo definir o posicionamento e a largura e a altura do elemento filho em relação ao pai. Então vamos abrir o projeto Maui Demo no Visual Studio 2022, que é o projeto que nós estamos usando. Então eu vou selecionar aqui a opção Project, Add New Item, e vou selecionar aqui NetMaui, Content Page XAML, e vou criar aqui a nossa página Absolute Layout Demo. Então eu criei a minha Content Page, agora eu vou vir aqui no arquivo app.xaml.cs e vou definir essa página como a página principal. Então vai ser Absolute Layout Demo, que é a página que eu acabei de criar. Então retornando aqui, vamos definir aqui o título Absolute Layout Demo, e aqui ao invés de Vertical Stack Layout, eu vou usar o layout Absolute Layout. E aqui eu vou definir o mesmo código que eu mostrei no slide ali, um box view azul, onde eu estou usando a propriedade Layout Bounds e estou definindo os mesmos valores. Então eu vou recolher aqui, vou trazer um pouco isso mais para cá e vou abrir aqui o meu emulador.
para ficar visível aqui a renderização no emulador Android. Estou usando aqui o emulador Android. Então agora ó, eu estou aqui com o emulador selecionado, vou executar e nós vamos ver a renderização desse código mostrando o Absolute Layout aqui no emulador Android. Então tá aqui ó, a renderização. Então observe que o Box View ele é posicionado usando o Layout Bounds aqui. Esse atributo está especificando as coordenadas do Box View no formato ó, XY, largura e altura. X é a coordenada horizontal, Y é a coordenada vertical do topo, a largura e a altura. Eu posso definir aqui dentro desse Absolute Layout um outro elemento onde eu vou definir apenas o posicionamento. Ó. Vou definir aqui ó, um text box que ele foi renderizado aqui ó. Vamos colocar aqui 270, 250. Pronto, tá aqui ó, o meu text box. Clique em mim, onde eu tenho a coordenada horizontal esquerda e Y a coordenada vertical do topo, o botão renderizado aqui. Posso definir o Layout Bounds usando essa anotação também. Posso também, se eu quiser, definir valores aqui, né, para largura e para altura. Ele vai renderizar sem unidades, como vemos aqui. Além da propriedade Layout Bounds, eu tenho também a propriedade Layout Flags, que permite indicar que a posição dos limites do layout e os valores de tamanho para um filho são proporcionais ao tamanho do Absolute Layout. Os valores possíveis dessa propriedade são os seguintes. Eu tenho aqui essas enumerações. None vai indicar que todos os valores são tratados como absolutos. Esse é o padrão. X proportional indica que X é tratado como proporcional e o restante das propriedades como absoluto. Y proportional indica que Y é tratado como proporcional. Width indica que a largura é tratada como proporcional. Height proportional indica que a altura é tratada como proporcional. Position proportional indica que X e Y são tratados como proporcionais e a largura e a altura como absoluto. Size proporcional indica que a largura e a altura são proporcionais e os valores de posição X e Y são absolutos. E all vai interpretar que todos os valores, o X, o Y, o width e o height, são proporcionais. Então, conforme eu definir um desses valores, o comportamento de X e Y da largura e da altura vai ser afetado. E ele vai passar a atuar de forma proporcional e não de forma absoluta. Então, como exemplo, eu vou mostrar a seguir uma figura onde nós temos um layout usando o Absolute Layout definido com um Box View com uma cor vermelha. E aqui eu estou definindo a propriedade Layout Flags como X Proportional, que vai considerar os valores para X como proporcionais e os demais como absolutos. E a seguir eu tenho a definição de Layout Bounds. Então aqui ó, eu tenho valores de X, Y, da width e da height, largura e altura. Então aqui no primeiro Box View, o Layout Bounds é definido com os valores 0, 50, 30 e 30. Então aqui eu tenho a largura e a altura, que não está mudando para nenhum Box View, tem a mesma largura e altura. E o que está mudando aqui ó, é o valor de X. Aqui eu tenho 0. Então ó, ele está posicionado no canto superior esquerdo da tela, 0% de largura e 50 pixels da borda superior, que é Y. No segundo Box View, Layout Bounds é definido com 0,6, 100, 30 e 30. Significa que ele está posicionado a 60% da largura da tela e 100 pixels da borda superior e que tem 30 por 30 pixels de tamanho. E o último Box View, eu tenho a definição de X igual a 1, Y 150, largura e altura 30 e 30. Então, esse Box View está posicionado na borda direita da tela, 100% de largura e 150 pixels da borda superior e tem um tamanho de 30 unidades. Dessa forma, definir o Layout Flags como X proportional faz com que a posição horizontal do Box View seja proporcional à largura da tela, 0, 0,6 e 1, variando de 0 a 1. Mas a posição vertical é definida de forma absoluta. Então, retornando aqui para o Visual Studio e abrindo novamente o meu emulador, ó, eu vou substituir esse código do Absolute Layout pelo código que eu mostrei. Ó. Então tá aqui ó, o Absolute Layout, Layout Flags e Layout Bounds. E aqui estão todos os valores de Layout Flags como X proporcional e o valor de X, que é 0, 0.6 e 1, é o que está sendo definido como proporcional em relação ao Absolute Layout. Se eu usar aqui agora ó,
ao invés de XY, vou copiar e colar aqui um outro exemplo. Ó. Percebeu? Agora eu estou usando o valor de layout flags como Y proporcional. Então o que está variando agora de forma proporcional é o valor de Y. Aqui, ó, 0, 0.6 e 1. O tamanho de largura e altura é 30. E aqui, ó, X está posicionado em 10, em 100 e em 200 em relação ao eixo X. 200 unidades, 100 unidades, 10 unidades. E o valor de Y, 0, 0.6 e 1. Então percebe que agora eu tenho a variação no eixo Y de forma proporcional. Então agora eu vou mostrar um outro exemplo onde eu vou usar 5 box view. Deixa eu limpar esse código aqui, ó. E eu vou definir 5 box view, cada um de uma cor. E eu estou usando aqui, ó, a enumeração layout flags. No primeiro box view, position proportional. No segundo também, e em todos, position proportional. Então agora, os valores de x e y serão tratados como proporcionais. E a largura, a altura como absoluta. Então, ó, vamos entender aqui o que foi feito. Então, no primeiro box view, olha, os valores de x e y, 0.5.5. Então, eles estão a 50% de X e de Y. O tamanho é 100 e 100 unidades do box view. Então ele está no centro. O amarelo, X, está usando o valor 1. Então ele vai ficar aqui na lateral para X e 0.5, ou seja, 50% de Y, 100% de X e 50% de Y. O vermelho está 0% de X e 50% de Y. 0 de X, 50% de Y. O azul está 50% de X e 0% de Y. E o verde, 50% de X e 100% de Y. Então, com isso eu consigo posicionar aqui os elementos filhos dentro do Absolute Layout usando Position Proportional, só alterando os valores aqui de X e Y, que agora estão atuando de forma proporcional em relação a X e Y. E também aqui eu estou alterando alguns valores de largura e altura para mim exibir aqui essa renderização. Então vamos supor que eu queira posicionar um botão no canto superior direito da página. Então eu vou remover esses box views aqui, ó, e agora eu vou usar um button usando Positional Proportional. Olha aqui, ó. Então eu vou definir aqui mais ou menos no canto superior esquerdo, ó, X 90% de X e 10% de Y. Ó. 10% de Y, 90% de X. E aqui o tamanho 100 por 50. Se eu quisesse colocar mais dois botões, um abaixo do outro, eu iria ter que alterar o valor de Y, né? 20%, 30%. Então eu faria assim, ó. Olha aqui, ó. Só alterei o valor de Y. 20%, 30%. Porque eu estou usando Position Proportional. Se eu quisesse um botão aqui na base da página, aí eu usaria um valor de Y próximo de 1, por exemplo, 0.9. Olha aqui, ó, 0.9. 1 ele já ficaria aqui na base, ó, na base da página. Olha lá. Então é assim que funciona quando eu uso o Positional Proportional. Então agora eu vou mostrar um outro exemplo, usando o Absolute Layout, com 3 filhos. E vou mostrar que nós podemos sobrepor os filhos. O Absolute Layout é o único layout que permite a sobreposição de filhos de maneira controlada. Então, olha, eu vou copiar e colar aqui, ó. Vou estar usando 3 box view, um vermelho, outro verde e outro azul. Então aqui eu estou usando valores de layout flags all e position proportional. Então a primeira box view é posicionada aqui, ó, no canto superior esquerdo da tela, está ocupando, ó, 30% de largura e 30% de altura. Quando eu uso aqui, ó, o valor de layout flags como all, todos os valores são proporcionais. Na segunda box view, largura e altura é 40%. Ó. Ele usa 40% de largura para X e 40% de largura para Y. E na última box view eu estou usando o Position Proporcional. Os valores de X e Y são absolutos. Ó, são absolutos. Então, largura 100, altura 100. Aqui nesse exemplo fica caracterizado a atuação das propriedades Layout Bounds e Layout Flags. Então, Layout Bounds vai definir a posição e o tamanho da box view no layout, e Layout Flags vai definir como a box view deve ser posicionada e redimensionada em relação à sua posição e tamanho. Então, na primeira box view, eu defini o Layout Flags como all. Significa que a posição e o tamanho da box view são proporcionais à largura e altura da tela. A mesma coisa na segunda, e na terceira eu usei Position Proportional. Então, X e Y é proporcional e a largura e a altura são absolutas. Então eu consigo fazer essa renderização sobrepondo
os elementos filho dentro do Absolute Layout. Então, para concluir, eu vou mostrar mais um exemplo de Absolute Layout e agora eu vou definir o valor Layout Flags como Width Proportional. Então aqui, ó, a primeira box view, ela está usando 30% da largura horizontal e vertical. Na segunda, a largura e a altura são absolutas, ela está centralizada porque 50% de x, 50% de y, fica centralizada a box view. E na última, eu estou definindo layout flags como edit proportional. Isso torna a largura 0.50 proporcional à largura da tela. Então, se eu alterar esse valor aqui, ó, você vai ver que ele vai se dimensionar proporcionalmente, tá vendo? Ó? Enquanto o valor da altura é absoluto. Então, com isso, eu mostrei a combinação e a utilização do layout flags com layout bounds, as possibilidades, e o absolute layout, assim, é mais uma opção de layout que te proporciona realizar esse tipo de arranjo e configuração de elementos filho dentro de um layout. Então, era isso. Até a semana que vem, se Deus quiser.